aí pela presença de todos. Eu sou o engenheiro Ítalo Coutinho, sou diretor de eventos da ACE para a região de Brasília, Norte, Nordeste e Minas Gerais. Hoje nós estamos aqui promovendo um evento em cima da temática da pandemia do Covid-19 e como que isso impactou os nossos negócios. Então, a ACE tem sido aí um hub de informação fidedigna, informação que possa orientar os negócios, né, das empresas. É uma entidade voltada para a engenharia de custos e apoia também a pós de engenharia de orçamentos da PUC Minas. Depois eu vou passar para vocês o link do canal da ACE, onde que todos os outros eventos e vídeos nós temos colocado nesse evento. Hoje nós estamos aqui junto com vocês para que a gente possa fazer um webinar, né, dentro da temática voltada aí para custos industriais. Basicamente, seriam responder algumas perguntinhas aí. Quais os insumos que mais têm aumentado? Os custos estão sendo repassados? O que é que a gente tem que se preocupar nos nossos contratos para poder proteger ou permitir aumentos? Né? E quais seriam as consequências aí e até onde essas consequências vão perdurar? Bom, então, sejam bem-vindos, 21 de abril, dia de Tiradentes, todo mundo aí, né, participando aqui, já temos quase 30 participantes já conosco. Agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra para a Eliana, para que ela possa conduzir junto com o professor Joel. A Eliana e o professor Joel, eles são os professores da PUC Minas que vão conduzir esse webinar. Ok? Excelente tarde aí de conhecimentos, né? Início de noite aí para todos vocês. Por favor, Eliana e Joel, sintam-se em casa. Boa tarde, gente. Desculpa aí um probleminha técnico, né? O microfone não entrou. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui para poder falar um pouquinho do momento atual e do impacto nos custos e preços de serviços e de equipamentos industriais, né? E eu vou começar apresentando as pessoas que vão estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar pelo meu colega Joel, né? O Joel é engenheiro civil, tem mais de 32 anos de formado já, e é colega nosso aí, professor da PUC Minas. Tudo bem? Bem-vindo, Joel. Tá, muito obrigado, Eliana. Valeu e obrigado a todos pela participação. Ok. Vou falar do Kleber Dornelas, tá? O Kleber, ele é engenheiro, ele já tem 28 anos de experiência na indústria de bens de capital. Nos últimos 10 anos, ele tem dedicado à área de custo, de engenharia de custo, e atualmente ele é gerente de orçamentos de uma empresa de bens de capital. Bem-vindo, Kleber. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Ok. O próximo participante aqui é o Lucas Fontes. Ele é engenheiro mecânico, ele é especialista em Lean Manufacturing e custos industriais. Ele tem experiência de 20 anos em ambientes industriais com atuação na gestão de pessoas e de processos. Né? Ele também é empreendedor do setor de franquias e já teve passagens pela indústria automobilística, de bens de capital, da linha branca, e atualmente ele é gerente de manutenção de uma siderúrgica. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde, pessoal. Ótimo evento para todos. Muito obrigado pelo convite, PUC e ACE. Esperando ter uma boa contribuição. Obrigado. A próxima é a Daniela Darmstädter. A Daniela é nossa advogada. Ela é consultora e assessora jurídica de contencioso e preventivo empresarial e tem mais de 18 anos de experiências. Bem-vinda, Dani. Dani? Doutora Daniela? Estamos com um probleminha no áudio da Dani. E eu que estou aqui para mediar também, eu sou Eliana Nunes,
Tá? Eu sou economista, especialista em gestão financeira e administração de projetos. Já tive passagem pela empresa de bens de capital, de papel e celulose, trabalho como perita judicial, como consultora e sou professora da PUC. Bom, bem-vindo a todos, obrigado pela participação. Então, nós vamos começar aí o nosso evento. O nosso objetivo é discutir de forma crítica, né, essa visão de custos, os controles, as metodologias de gestão, a visão enxuta, né, que o mercado impõe que a gente tenha na gestão de processos e pessoas, e a orçamentação, né, elaboração de preços, repactuação de preços, os prazos, a visão de contrato, de renegociação de contrato, tanto a renegociação entre as partes, como, em último caso, a negociação jurídica, né? Então, assim, quem vai ter o melhor resultado? O que essa pandemia tem trago de impacto para a gente, essa novidade, né, nesse mercado que a gente vive, nesse ambiente industrial? Então, para isso, eu vou convidar o Kleber para que a gente fale um pouquinho do primeiro questionamento do nosso webinar. Kleber, na sua visão, quais os insumos que mais têm aumentado? Bom, falando especificamente do setor de bens de capital, os insumos que mais têm aumentado são aqueles atrelados à variação cambial. Todos aqueles que seguem a variação da moeda americana têm sofrido muito impacto para cima. Eu tenho que mudar alguma coisa. Então, seja eles itens importados ou também aqueles materiais nacionais que seguem tradicionalmente a variação da moeda americana. Se a gente considerar, né, que desde que essa moeda já vinha com tendência de alta desde o início do ano, e que de um mês para cá, desde o dia, se não me engano, dia 13 de março, quando a OMS declarou a pandemia, ela acumula alta aí de 12%, mais de 12%. Então, é fácil entender que os insumos que seguem a variação, principalmente do dólar, tenham sofrido pressão de alta. Exemplo, o próprio aço, eu digo os laminados planos, não planos, tem puxado bastante. Para a fabricação de bens de capital, basicamente equipamentos, alguns forjados também, fundidos, são materiais que têm sofrido pressão de alta. Os transportes também é um insumo que a gente não pode deixar de levar em consideração. Não que eles tenham sofrido pressão de alta, mas acontece algo interessante no caso dos transportes, porque a gente vive no Brasil um daqueles raros momentos de redução no preço dos combustíveis. A gente normalmente não vive isso, e redução significativa. Mas essa redução no preço dos combustíveis ainda não refletiu redução no preço do frete, dos transportes. Talvez possa ser devido às empresas não terem mais dificuldades em carregamentos, descarregamentos, em virtude da mobilidade reduzida, menor efetivo de pessoas trabalhando. Então, pode ser uma das coisas que justifique os combustíveis terem reduzido e os fretes ainda não. Mas assim, o que eu digo, que o mais preocupa o engenheiro de orçamentos, agora, principalmente na pandemia, não é nem se o insumo está alto ou se ele está barato. Isso aí o que mais preocupa, sem dúvida, é a incerteza. O que vai acontecer com esses insumos, os insumos que pesam no orçamento, daqui a 45 dias, 3 meses, 6 meses. Porque na nossa rotina, né, a gente assina um contrato hoje para fazer a aquisição desses insumos daqui a 3 meses, 6 meses, ou até mais de um ano. Como é que vai estar isso nesse período? Então, isso é o que mais tem preocupado o engenheiro de custos. E alguma forma de proteção a gente tem que fazer. Obviamente, eu sempre falo que a maneira mais lógica de se proteger, principalmente no caso do câmbio, é tentando repassar isso no contrato. Você trava o dólar hoje,
coloca isso no contrato e essa variação ela acaba sendo assumida pelo contratante. Mas isso aí, obviamente, não está acontecendo nesse momento, porque os contratantes também não estão querendo assumir essa responsabilidade, esse risco. Então, o que era fácil há 3 meses atrás, 6 meses atrás, já não está sendo mais possível. E, inevitavelmente, a gente está indo para o plano B. E o que eu falo do plano B? É algum tipo de hedging cambial. Felizmente, nós temos várias maneiras de fazer hedging, né? A área financeira das empresas estão aí para apoiar nesse sentido. Então, desde o mercado a termo, o mercado futuro, fundos cambiais, isso, hoje, fazer hedging, obviamente, isso é um custo, mas é uma proteção importante nesse momento e serve para diversos tipos de empresas. Não estou falando só de empresa grande, empresa pequena, empresa média, também pode usufruir disso, devido às facilidades que a gente tem. Em relação aos transportes, ou até mesmo nos insumos representativos, o que eu falo para as pessoas se protegerem é nunca descartar também a possibilidade de fazer uma venda em regime de parceria, assinar o termo de exclusividade. A única atenção que a gente tem que ter nesse momento é arrumar um parceiro que seja confiável. O que a gente chama no nosso linguajar de entrar casado numa licitação, numa concorrência. Mas tem que tomar cuidado, obviamente, para que esse parceiro ele ajude a mitigar o seu risco, e não um que vai criar problemas e acabar assumindo mais riscos, né, numa proposta. Então, basicamente, é isso que a gente tem feito na área de custos de bens de capital e equipamentos sob demanda. Eu acho que o áudio está com... Está no mudo, Eliane. Não. Acho que está com problema, está no mudo ainda. Bom, Kleber, acho que a Eliana está com um problema no áudio. Isso. Vamos dar continuidade aqui. Ela, com certeza, acho que tudo que você condensou aí nessas informações, né, sobre perspectiva de custos, transporte, etc., você toca no assunto aí de dar uma abertura para entrar em custos industriais. E Sim. Quando a gente fala de custos industriais, a gente tem que entender que existem 3 tipos, né? O primeiro é o custo direto, aquele que é aplicado diretamente ao produto, aquilo que compõe o produto, o cliente leva ele junto. O segundo custo é o custo indireto, aquele necessário para a fabricação do produto. E, por último, custo, as perdas. Essas perdas é o X da questão, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Enfim, basicamente, o que rege a governança de uma empresa é um gráfico de 2 linhas. É a linha do faturamento e a linha do custos. Então, com esse gráfico, com essas 2 informações, a gente consegue estabelecer margem, estabelecer ponto de equilíbrio, etc. Uma vez que o faturamento está sendo pressionado por essa retração no consumo que nós estamos vivendo na pandemia, a gente, obrigatoriamente, nós temos que equalizar também a curva do custo, porque senão a empresa não fica sustentável. Então, o que acontece? As grandes empresas, as grandes corporações, os mais diversos setores, elas trabalham com uma ferramenta que a gente chama de orçamento empresarial. O que é isso? Chega no final do ano, a gente estabelece uma projeção para o ano seguinte, em termos de venda, de faturamento, de custeios, de todas as atividades, e ela será o nosso norte para poder fazer os investimentos e controlar as despesas. E aí, cada empresa controla da sua forma. Tem empresa que é semestral, bimestral, outras trabalham muito em quartil também, né? E assim,
uma vez que você estabeleceu esse planejamento, você sempre compara essas duas barras do gráfico, o planejado versus o realizado. O problema é que o planejamento ele é vivo, ele é impactado por várias... Ele é dinâmico, ele é impactado por várias situações de mercado, de um produto novo, um novo concorrente, um feriado prolongado, uma pandemia, tudo isso afeta planejamento. E, enfim, você tem que, a cada vez que esse planejamento é alterado, refazer, reequilibrar os custos, seja daquele setor, daquele produto, ou até mesmo da empresa como um todo. E aí, a forma mais direta de fazer isso é a gente conseguir enxergar o custo por unidade produzida. Aí, cabe aí a todos os diversos setores que estão nos assistindo, que a gente pode ter um custo por hora, ou um custo por tonelada, um custo por produto, por cada segmento como ele controla, tá certo? E aí, quando a gente consegue fazer esse desmembramento de custos, né, a gente consegue ordenar e trabalhar em nível de ordem de maior importância. Qual o maior custo? Qual o mais representativo? Uma espécie de Pareto, onde eu ordeno por importância e tendo a oportunidade de maiores ganhos nas primeiras barras, obviamente, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a olhar para a produção, né, para a ótica de processo, de produzir, isso eu falo para uma indústria que produz seriado, uma indústria que produz não seriados, que é o caso do bem de capital, ou uma indústria que produz um fluxo contínuo, né, o caso de siderúrgica, química, etc. Mas também vale para o comércio, vale para a prestação de serviço também. Existem dois modelos de produção. A empurrada e a puxada. Aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. Conseguiu conectar, Eliana? Consegui. Acabei de cair. Vamos lá. Então, continuando o raciocínio, pessoal, a produção empurrada é aquela produção, normalmente, de bens de consumo. É a produção que você otimiza a sua capacidade laboral, otimiza a capacidade fabril e gera lá no final da linha um estoque, onde você vai ter que desenvolver mecanismos de venda para desenvolver aquele produto. Bens de consumo faz isso muito bem. Né? Qualquer item de supermercado, por exemplo, vem de uma produção empurrada. Normalmente, essas empresas têm uma área de marketing muito forte. Já a produção puxada é aquela produção sob demanda. É uma demanda contratada. Aí entra os melhores exemplos da prestação de serviço, ou de uma empresa de não seriado, bem de capital, por exemplo, onde você tem um contrato, um demandante, e aí sim você vai processar aquele desejo, aquela necessidade. O problema é que a gente tem que entender que esses dois tipos de operação, eles têm prós e contras. Né? A geração de estoque, o ganho com a repetibilidade, a improdutividade entre postos de trabalho, e aí a gente começa a enxergar as perdas, que eu falei lá no início. Quando a gente começa a enxergar as perdas, a gente tem na mão as maiores oportunidades de redução de custo. Tá certo? Se a gente tem um faturamento sendo pressionado pelo mercado, e a gente tem oportunidade interna de reduzir custo, ora, né, cabe a nós desenvolver novas maneiras de fazer ou de enxergar onde estão esses problemas. Eu gosto muito de comparar o tema custos com o iceberg. Na verdade, né, não sei se todos sabem, mas o iceberg que a gente conhece, aquilo que a gente vê, a superfície acima da lâmina d'água, ela representa de 10% a 15% do tamanho do iceberg como um todo. E o custo é exatamente a mesma coisa. A gente consegue enxergar de 10% a 15% das perdas. A gente atribui muito a não qualidade, ou retrabalho, ou sucateamento. A gente enxerga isso muito como perda. Só que isso, de novo, defeitos, sucateamento, isso é 10% a 15% das oportunidades de perda que você pode encontrar para reduzir.
Então, o fundo do mar, onde está o iceberg, é onde nós vamos encontrar perdas de espera, de movimentação excessiva, de transportes internos, logística, de pessoas não sendo utilizadas na sua capacidade adequada laboral, de superprocessamento. E assim, existem várias teorias, vocês podem pesquisar os 8 desperdícios, né? Uma ferramenta do Lean Manufacturing. Existem uma série de desperdícios onde nós vamos aprender a como enxergar esses desperdícios dentro do nosso processo fabril. E olha, gente, isso vale para uma indústria, isso vale para um comércio, vale para uma prestação de serviço, vale até para dentro de casa, quer saber? É uma ferramenta muito poderosa, onde você aprende a ser enxuto, a ser lean. E aí, cada custo desse que você evita o desperdício, né, é uma margem de lucro, é uma margem de contribuição que você está ganhando lá na frente no seu produto. É mais tempo dedicado a outras coisas que agregam mais valor. Tá certo? Lucas. E a ferramenta Lean, ela traz muito vivo isso para a gente. A gente consegue trabalhar aí alguns sistemas de, por exemplo, redução de estoque. Né? A gente sabe que o estoque é um capital imobilizado, é um dinheiro parado, um ativo da empresa, não é isso? Então, quando a gente fala de just-in-time, a gente está falando que eu posso receber aquele produto, ou aquele componente, ou aquela matéria-prima, na necessidade e quantidade que eu preciso no meu processo. E aí o estoque não fica comigo, fica no terceiro. Então, a gente consegue trabalhar no just-in-time isso. A gente consegue trabalhar, por exemplo, com o Kanban. Né? O Kanban é uma ferramenta visual, ela nasceu junto com o Lean, né? Nas teorias japonesas lá, etc. E a gente sabe que o Kanban é aquela gestão visual, aquela gestão fácil, que de longe você já vê como é que está o estado de um processo, o estado de uma venda, o estado de satisfação de um cliente. Enfim, você pode aplicar Kanban onde você quer que seja num processo produtivo, seja no comércio, numa prestação de serviço. E assim você começa a alavancar a produtividade da sua empresa, né? A produtividade do seu negócio. Você atende melhor, você presta serviço melhor e você produz melhor. Então, você diminui custo, você diminui gastos, uma vez que o seu faturamento retraiu. Isso contribui muito no momento de crise, igual nós estamos agora, porque é uma forma de contenção. Agora, senhores, a gente sabe que nem tudo é perfeito. Por mais que você reduziu custos e aumentou a produtividade, eventualmente, a gente precisa fazer um planejamento de uma parada temporária, né, uma férias coletiva, uma desmobilização. E esse assunto está bem em pauta agora, porque né, o próprio governo tem soltado bastante medidas e alternativas para as empresas trabalharem em função disso. Mas isso não é assunto para mim. A doutora Daniela, está contigo, Daniela? Pois bem, nós estamos passando por um momento bem complicado das empresas, né? Dani, doutora Daniela. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Por favor, se apresente, que no momento da apresentação o link estava caído. Mas o negócio mesmo. Me chamo Daniela, da Recetter, sou advogada, precioso no coletivo empresarial. Depois eu vou assistir aí. Nós estamos passando por um momento bem complicado, as empresas e seus colaboradores, na verdade. Estamos aí com o governo tentando segurar os empregos, evitando que as empresas entrem num processo de demissão em massa, com as medidas provisórias, né, 927 e a 936, e que estão dando várias alternativas para que possamos tentar seguir em frente no meio dessa pandemia. A maioria das empresas que tem a possibilidade de tirar o seu colaborador de dentro do ambiente de trabalho estão optando pelo home office. E já era, né, já estava sendo implementado, já é uma coisa que já estava virando rotina dentro das companhias, principalmente nos cargos de gerência, cargos de administração.
Então, o home office está sendo utilizado agora de uma forma mais branda, sem a exigência dos requisitos previstos para o teletrabalho, né? Não está tendo muita exigência nesse sentido. Outra possibilidade que as empresas estão também se utilizando, então, outra ferramenta, seria a antecipação das férias individuais, mesmo daqueles colaboradores que ainda não chegaram a 12 meses do período aquisitivo, né? Ou a concessão de férias coletiva, sem, contudo, observar, né, o período, os 2 períodos aí de 10 dias entre a concessão de uma férias e outra, etc. e tal. Então, assim, as empresas estão fazendo de tudo para conseguir não mexer na mão de obra, não desestruturar. No entanto, também tem o banco de horas que está sendo utilizado, né? E aí, estão me ouvindo? Sim, Tem o estamos banco sim. de horas que está Ok. sendo utilizado, também está sendo utilizado. São esses pontos. Aí tem os pontos que são mais sensíveis, né? Que é a redução da jornada de trabalho e a redução, consequentemente, do salário por até 90 dias. Essa redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. O governo está compensando a parte de perda do trabalhador com o pagamento da parcela do seguro-desemprego, né? Também pode haver a suspensão do contrato de trabalho e com o pagamento pelo governo de 100%, dependendo da faixa salarial e dependendo do faturamento da empresa. Bom, gente, Dani, só um momentinho. Tudo travado aqui, só um minuto. Gente, alguém está me ouvindo? Não entrou. Alguém está me ouvindo? Sim, Eliana, vamos lá. Sim, Eliana. Sim, Eliana. Entrou. Eu tive um problema de áudio. Não entrou. No meu caso, sumiu a tela. Ok. Eliana, só um minutinho, por favor. Atenção, pessoal. Gostaria de pedir para que todos deixassem o áudio e apenas o palestrante abrisse o áudio e o vídeo. José Fontes, seu áudio está aberto. Por favor, desliga seu áudio aí, por gentileza. Por gentileza, Eliana, dá sequência aí. Tá. Eu quero pedir desculpas porque tive também um problema de áudio, né? Não consegui pontuar em alguns locais, mas vamos tentar retomar a diretriz aqui do nosso objetivo, né? Que é dar essa visão de como, num contexto industrial, né? De prestação de serviços e equipamentos, como esse setor pode estar sentindo e como ele deve se comportar perante essa pandemia do Covid-19. Né? O Kleber nos deu uma panorama excelente a respeito dos preços de insumos, né? Falou um pouco de transporte, falou do preço dos materiais atrelado ao dólar e falou do hedge cambial, que são medidas, né, que as empresas utilizam como uma medida protecionista. Né? Na sequência, tivemos a fala do Lucas, aonde que foi muito providencial ele falar de custos industriais, de custos fabris, né, de controle de custos fabris, e eu acho que o que tem que ficar em nossa mente é uma parte que ele falou, e eu gostaria de frisar, que nesse momento é muito importante a gente ter foco em planejamento, não só no planejamento estratégico da empresa, mas no planejamento das ações que a gente vai tomar da agora para frente. E a Dani veio dando uma visão para a gente dos impactos que a gente pode ter com as ações que estão sendo tomadas. Bom, a gente está vivendo um momento atípico, né?
vamos falar assim, com um caso de força maior, que é a pandemia do Covid-19, que trouxe uma série de variáveis para o nosso dia a dia, né? E para as empresas que estão nesse cenário nosso, a gente queria focar, eu queria pedir aos meus nobres colegas para a gente focar em quais impactos que isso trouxe e traz para a empresa. Por exemplo, eu vou direcionar esse questionamento, por exemplo, para o Joel, né? Meu coleguinha Joel aí. Nós estamos vivendo um momento de crise, aonde que nós temos aumento de insumos, nós temos fronteiras fechadas, nós temos aeroportos fechados, nós temos trabalho home office, nós temos obrigações contratuais a serem cumpridas e temos aí uma série de medidas provisórias que estão sendo divulgadas a cada dia, fala hoje, amanhã volta atrás, mas aí vem essa turbulência que a gente está vivendo e traz para a gente um mercado não muito, vamos falar assim, confortável, né? Traz para o empresariado um mercado não muito confortável. Então, como que a gente deve comportar perante isso, né? Qual que é a nossa atitude perante essa situação? Nós estamos vendo aumento de preço, funcionário em casa, então quais as medidas que a gente pode tomar? Em relação a medidas protecionistas para a empresa, em relação, se o Kleber também puder ajudar, fique à vontade, tá, Kleber? Aumento de preço de matéria-prima, e vamos focar um pouquinho em insumo, matéria-prima, mão de obra e infraestrutura. O que a gente pode deixar de um resumo, um panorama, para a gente dar sequência nesse assunto? Joel? Depois, a Eliane conseguiu resumir com muita propriedade o que os colegas falaram antes, né? Então, para mim também está muito claro tudo que está acontecendo. Bom, o que eu enxergo, os custos estão sendo repassados, o que eu enxergo nessa crise é uma oportunidade de grandes parcerias saírem firmadas depois. Porque vai ser inevitável sentar numa mesa, nem que seja com máscara, mas nós vamos ter que sentar na mesa, para negociar com o contratado. E aí, sim, na hora que prevalecer o bom senso e a forma de ressarcimento sem abusos, é que vão ter os diferenciais das empresas realmente, de outras grandes empresas que detêm as obras que são as maiores, vamos dizer assim, construtoras, né? E que fazem grandes obras. A mobilização e a desmobilização é um fator primordial, porque em condições normais se sabe que quando se para uma obra, a mobilização ela causa um sério de preço. Não tenha dúvidas quanto a isso. Então, eu estou convivendo com muitas obras paradas. Parou. Então, essa negociação ela vai ter que ser muito centrada para não ter abusos e para não ter prejuízos. Isso tem que ficar muito claro que, de acordo com o cronograma físico de uma obra, essa desmobilização não aconteceria em determinado momento da mesma. Esse é um dos aspectos. De ressaltar também, são os insumos que as empresas já adquiriram, já mandaram fabricar, e que vai envolver uma terceira empresa. Então, o que acontece? Na hora que tiver que repactuar isso, vai ter que se criar uma grande parceria na retomada. Não tenha dúvida que os preços vão ser repactuados. E nisso influencia diretamente também no BDI. Porque o BDI das empresas, ele é rodado em cima do custo direto. É diminuído se eu não tenho escopo. O que vai acontecer? Eu vou ter que diluir meu BDI num valor menor de custo direto. Então, uma administração
o meu custo financeiro, os meus riscos. Isso tudo vai ter que ser novamente compactuado. O que eu acho muito importante nesse momento, contratado, pararem, falar assim, bom, agora vamos ver o que seria uma coisa justa para todo mundo. Eu já comprei esse insumo, eu mão de obra embora antes do prazo, eu vou ter que fazer uma nova mobilização. E o caso da desoneração da folha, que é vantagem quando eu tinha dentro do meu escopo final uma maior incidência de mão de obra, essa desoneração agora é vantajosa? Isso, a concepção tem que ser avaliado. Porque hoje, na hora que você firma um contrato, você firma as premissas que você e a sua empresa estão na expectativa de ganhar o lucro, de correr aqueles riscos, de pagar a administração central seus tributos. E quando acabar a obra, daqui a um ano e meio, a minha expectativa, os meus comprometimentos deverão ser cumpridos. Então, quando há um fato igual esse, que é um fato relativamente novo, eu acho assim, vamos julgar a culpa na pandemia, vamos. Ela é a verdadeira culpada. Mas, do outro lado, tem contratante e contratado com as mesmas dificuldades. O que eu acho, não tenho certeza, do papel do engenheiro de custos. Porque o engenheiro de custos ele vai ser o balizador dessas negociações. Falar de insumo, falar de mão de obra, falar de logística e falar de nova repactuação do BDI. O BDI, nesse momento agora, ele vai ser de sumo. Por quê? Esses custos indiretos que estão incluídos no BDI ou não, eles vão fazer o diferencial das parcerias. Não adianta, nesse momento, tentar aliviar possíveis prejuízos ou o prazo de uma hora para outra. Vai ter que sentar, falar de custos diretos, dar alternativas, uma desmobilização, uma nova mobilização e, por consequência, tem uma negociação bem transparente de ambas as partes, as parcerias vão sair firmadas. Eu ressalto do BDI, dos custos diretos, do cronograma físico-financeiro e, principalmente, do fluxo de caixa. Porque as empresas, elas têm um fluxo de caixa. Em outros, avaliamos isso como um dos maiores problemas dessas empresas. Porque o fluxo de caixa é o dinheiro que vai entrar para honrar os meus compromissos. Se esse dinheiro eu não vou honrar esses meus compromissos. Esse é que é o grande problema, com os fornecedores e com a própria mão de obra. Então, essa sensibilidade do fluxo de caixa tomada é que vai ser muito importante. E mesmo nessas negociações, ou decidirem, por exemplo, parar a obra mesmo. Vamos parar a obra. Vai ser muito importante essa mensagem do fluxo. Porque ninguém quer partir, é a pior situação, partir para uma demanda judicial. Eu acho que quando passar isso tudo, quem trabalhar agora com coerência, bom senso e parceria, vai se dar bem no futuro. Vão ser clientes fidelizados com grandes empresas. Vai falar um pouco agora, né, sobre a parte legal, né, disso, e eu fico à disposição, Eliana. Você poderia, né, Daniela, você poderia... Ok, só um momentinho, Dani. Só falando sobre essa parte legal, né? Uhum. Obrigada, Joel. Só para a gente alinhar um outro assunto aqui que eu acho importante, a gente não tocou, eu queria uma posição do Kleber. Kleber, eu sei que está aí vivendo numa empresa de bens de capital. Quais os segmentos que menos sentiram essa crise até o momento? Né? Quais segmentos que ainda estão ativos? Desculpa. E segmentos que ainda estão ativos, quais que ainda estão fazendo com que a economia se movimente e qual que teve maior retração? Você consegue colocar isso para a gente?
Sim, as pessoas me fazem essas perguntas mesmo, e porque há um sentimento de que tudo está parado, né? E isso não é verdade. Assim, tem setores que continuam, não tiveram seus projetos muito impactados. Impactados todos tiveram, mas não tiveram muito impacto. Eu diria, eu listaria aqui o próprio setor de papel e celulose, um setor que continua com os projetos aí de expansão ativos. O setor de mineração, obviamente, as obras estão paralisadas por causa da questão do Covid, mas elas estão já com planejamento de retomada, então os investimentos ainda existem nessa área de mineração. A própria área de óleo e gás sofreu muito cortes, mas também não é uma área que está parada. Ou seja, tem, quer dizer, aquilo que eu falo, assim, tem vida após o Covid, mas tem projetos aí. E aproveitando o gancho do Joel, apesar dos nossos ramos serem bem diferentes, assim, eu concordo muito com ele, né, da gente estar se protegendo de que maneira? Eu acho que agora, mais do que nunca, nós temos que o engenheiro de custos ele precisa elaborar propostas técnicas muito bem elaboradas, com todas as premissas de orçamentos bem claras, explícitas, porque a gente não sabe se a situação hoje, né, que eu chamo de T0, ela vai se perdurar, vai melhorar ou vai piorar. Então, você deixar isso muito claro nas propostas técnicas, essas premissas de orçamento, inclusive para o cliente, para que no futuro o gestor de contratos, caso tenha uma mudança brusca no cenário, e essas premissas da fase de orçamento elas não puderem mais foram afetadas gravemente, ele tenha condições de renegociar o contrato. Bom, isso é uma mensagem que eu... Agora, os setores que têm sentido, assim, eu percebo o setor siderúrgico, é o setor que, voltando lá naquela pergunta, quais são os setores, né, que tem sentido mais? Eu vejo o setor siderúrgico, tem alguns setores também, construção e infraestrutura, realmente eu acho que sentiu mais do que mineração, papel e celulose e óleo e gás. Ok. Quando a gente fala também da prestação de serviço e fornecimento de equipamento, acho que é consenso que a área de serviço ela sente, mas ela com os benefícios de poder trabalhar home office, de conseguir dar uma saída alternativa, ela sente menos, né? Então é hora de planejar, é hora de engenheirar, é hora de criar cenários, né? Aproveitando essa mão de obra para que dê suporte depois aonde realmente se precisa de aglomeração, que é numa fabricação e montagem de equipamento industrial, que o momento não está permitido, né? Então, dentro desse cenário, a gente tem os contratos que foram firmados antes do Covid-19, né? Onde que, contratualmente, aquilo que está descrito nele já não se mexe mais, a não ser com aditivo, nós vamos falar lá para frente. Mas esses novos contratos que estão surgindo durante e serão executados pós ou pegando até uma parte, né, dessa crise, porque quem está acompanhando essa loucura, eu acredito que a maioria está, a gente tem aí a gente vinha de alguns anos com uma projeção de crescimento da economia na média de 2%, né? Hoje, com esse novo cenário dessa crise mundial, os otimistas do mercado sinalizam uma queda de 2% do PIB e os pessimistas chegam a falar até em a queda de 6% do PIB. E a gente pode chegar a essa crise econômica não nacional, não brasileira, mas mundial, né? Então, como que a área de orçamento, Joel e Kleber, vocês têm visto essa demanda por garantir um fluxo de caixa saudável em uma obra que está sendo negociada, que está por vir? Como que está esse cenário, né, essa análise de cenário dos fluxos de caixa para suportar essas N variáveis de incerteza que a gente está vivendo nesse momento turbilhão?
Mas, sem dúvida, Pois as empresas estão... Eliana, você... Pode falar, Kleber, pode concluir. Tá bom, então eu vou seguir aqui. Sem dúvida nenhuma, o que as empresas estão procurando fazer é a proteção do caixa, né? Eu acho que no cenário de pandemia, o cenário incerto, o caixa é o principal aí ativo que a empresa tem que se preocupar. Eu comento com alguns amigos que em reunião de fechamento de custos, de proposta, apresentação para a diretoria, a gente sempre começava com o escopo, e terminava, obviamente, no fluxo de caixa. São obras de grande envergadura. Hoje, a situação se inverteu. A primeira coisa que se apresenta é o fluxo de caixa, antes de chegar no escopo. E se ele tiver negativo, vai ter muita dificuldade de aprovar uma diretoria. Então, ninguém está querendo financiar projeto, até porque o crédito também está escasso. E não é só para pequena e média, não. Até, principalmente para as grandes empresas, tem dificuldade de crédito. As taxas, embora a gente esteja vivendo aí a menor Selic da história, isso não está se refletindo nas taxas que estão sendo oferecidas para médias e grandes empresas. Então, assim, há se construir cenários de desembolso, cenários de receita e construção de vários cenários. E o profissional de custos, o engenheiro de custo, ele é fundamental nisso, junto com as demais áreas, né, também da empresa. É muito comum a gente estar apresentando 5 a 10 cenários de fluxo de caixa para ter um que seja o mais viável, que também não vai prejudicar a sua competitividade, mas que também não vai deixar a sua empresa numa situação de caixa negativa em algum momento, principalmente nos projetos de longo prazo. Mesmo que esses projetos tenham cláusulas de reajuste de longo prazo, não está sendo aceito, acredito, pela maioria das empresas, trabalhar com fluxo de caixa negativo. Estou certo, Joel? Ou se o ramo é um pouco diferente? Não, Kleber, está certíssimo. Eu ratifico tudo que você está falando. Realmente, o fluxo de caixa hoje é o fator de primeira linha a ter as reuniões e tudo. Mas eu só gostaria de ressaltar o que a Eliana falou, com muita propriedade, os contratos antes, né? Os contratos firmados antes e depois. Os antes da pandemia eram contratos que previam uns riscos normais de mercado, né? Que a gente colocar. Então, isso eu ressalto novamente que, para ter uma saúde financeira, para poder suportar essa fase, as empresas não vão ter essa saúde financeira se não for com parceria com a contratante. Agora, para fazer uma proposta hoje, o engenheiro de custo tem que ser né? Tem que ficar muito atento, porque o cenário ainda está muito incerto. Nós não sabemos o que vem pela frente ainda. Apostamos numa recuperação, sim. Mas para quando? Como? A retomada da economia é uma crise mundial, não é localizada. Então, para fazer uma proposta hoje, realmente, principalmente em preço global. Principalmente em preço global. Então, aí o papel do engenheiro nessa... Você ia falar, Eliane? Não, eu só falei, você falou assim que a gente está tendo um risco muito grande em contrato de preço global, né? Mas é o comumente usado, é o que o mercado aceita, vamos dizer assim, né? Nesse ramo de negócio nosso, né? Não, eu concordo. Eu só acho que agora, eu concordo que o preço global é utilizado. Mas eu também falo com você o seguinte, agora o risco dele aumentou demais, pelas incertezas que estamos. Sim. O preço global é o conceito-chave, que já tem que ser feito com muito cuidado por causa de assumir as premissas de um orçamento. A produtividade tem que você colocou, os preços têm que ser aqueles que você optou, as condições têm que ser aquelas. Agora, você pensa bem no preço global hoje,
né, para se assumir um preço global hoje, com esse cenário de incertezas. Eu volto a afirmar, a parceria nesse momento, e não a competitividade entre as empresas, seria a parceria entre elas mesmo, vamos tentar sair dessa situação. Isso. Ok, Helena? Obrigada, João. Eu queria colocar a doutora Daniela na conversa para que ela fizesse uma exposição para a gente a respeito dessas medidas provisórias, do que a gente tem que atentar para o que está sendo permitido fazer, qual a melhor forma de fazer, né? De forma que a gente respalde a empresa da gente, né? Em relação a riscos futuros. Então, assim, eu não estou vendo a Dani, mas, Daniela, você está nos ouvindo? Oi, Sim. Eu queria me que você... ouvindo? Sim, Dani. Eu queria que você pontuasse a respeito das medidas provisórias, da forma correta de notificação, entendeu? Okay. Várias alternativas foram colocadas à disposição do empregador através das medidas provisórias 927 e 936. Né? Houve uma certa liberalidade do empregador no intuito de evitar as demissões em massa, né? As empresas já estão adotando, porque a gente já está no processo, já está dentro da pandemia, né? Então, as empresas já estão adotando várias dessas alternativas, como o home office, as férias coletivas, a antecipação das férias individuais, a redução da jornada de trabalho salarial e nos casos mais extremos, estão sendo adotada a suspensão total do contrato de trabalho e, no mais extremo do extremo, a desmobilização ou a demissão coletiva, né, que o governo está tentando evitar de todas as formas. Bom, de toda forma, seja qual for a alternativa escolhida pela empresa, o correto seria que o empregador, o empresário, a companhia, eles se respaldassem. Estão autorizando a celebração de contratos individuais, acordos individuais, dependendo de faixa salarial, dependendo de percentual de redução de contratos, etc. e tal. Estão autorizando esse tipo de situação, sem a comunicação com o sindicato, sem falar diretamente com o sindicato da categoria, e isso, assim, hoje, nesse contexto que estamos vivendo, da pandemia, está sendo liberado, mas a insegurança jurídica é grande, e a possibilidade de procedências de ações trabalhistas, nesse sentido, questionando essas atitudes serem procedentes é muito grande. Então, qual que é a nossa orientação? A orientação é que, utilizando-se do princípio da boa-fé, notifique-se o sindicato da categoria. Se você vai negociar individualmente com seu empregado, organize, se você não quer notificar o sindicato da categoria, se você não quer mexer com o sindicato porque está dentro da medida provisória, etc., ou qualquer outro motivo, organize uma comissão de empregados, se essa demissão for uma demissão, se essa redução ou suspensão do contrato de trabalho for direcionada a muitos empregados, que estejam ali dentro dos requisitos, né, previstos pela medida provisória. Reúna-se com seus empregados, organize uma comissão de empregados para poder estar discutindo aquela situação, para a formalização daqueles acordos individuais. E documente isso. Se for por videoconferência, agora nós estamos no período de quarentena, e Patinga está em quarentena, estava em quarentena horizontal, está gradativamente saindo dela, né, com a reabertura do comércio, de forma restritiva, mas enquanto período de quarentena, estava sendo feito por videoconferência, por e-mail, e utilizando-se de várias outras formas, né, para poder estar tendo acesso às pessoas. Então, gravar essas videoconferências, se você teve uma conversa via WhatsApp, documente depois por e-mail, ratifique essa conversa por e-mail, né, para evitar
no final, na hora que nós estivermos num período pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, uma procedência de uma ação trabalhista, até mesmo que o sindicato venha acionar a Justiça do Trabalho, questionando qualquer tipo de atitude sua. Então, isso é de fundamental importância, documentar tudo aquilo que faz e agir com boa fé, com transparência, com equilíbrio, na tentativa de demonstrar, olha, eu estou tomando essa atitude porque é necessária, ela é realmente necessária, eu não estou agindo de má fé, não estou me aproveitando da situação, se eu não fizer isso, eu não consigo sair lá na frente, eu não consigo vencer a pandemia. Ou seja, igual o Joel falou, precisa todo mundo estar num sentimento de cooperação. Nós estamos vendo aí várias empresas desmobilizando, mas estão desmobilizando com critérios, estão desmobilizando de forma equilibrada, estão desmobilizando de forma tranquila, utilizando-se do sindicato, com acordos sindicais. Isso é muito importante, faz muita diferença dentro da empresa, entendeu? Para posteriormente, né? Inclusive, tiveram empresas já que fizeram uma demissão em massa, uma demissão coletiva, que o sindicato entrou com uma ação e foi concedida a liminar para a reintegração daquele funcionário por considerar que a demissão foi arbitrária. Por quê? Porque a empresa ela não se respaldou, ela não documentou, ela não fez de forma paulatinamente, ela não fez de forma tranquila, um passo de cada vez, observando, né, o princípio da boa-fé. Então, nessa questão da desmobilização, na questão de grandes indústrias, né, que trabalham com planta industrial, seria essa a orientação. A maioria dessas empresas também já pegou seu administrativo e já colocou ele para trabalhar em home office, porque, né, trabalhar em home office já tirou um pouco o empregado de dentro da empresa. Que também é uma situação bem interessante. Outras optaram por férias coletivas e antecipação das férias individuais. O que tem que ser observado, tem que prestar bastante atenção, é o seguinte: no caso extremo de demissão, né, se for demitir um empregado, aí você vai ter duas situações. Você não pode recontratar esse empregado posteriormente, pós-pandemia, se não houver, dependendo do contrato, já transcorrido um lapso temporal. Então, você vai ter que retreinar uma mão de obra. Então, por isso que eu estou falando das outras alternativas. Você tem que ver, analisar com bastante cautela, para você não haver perdas posteriores, como uma reclamatória trabalhista procedente, ou também com a contratação de uma outra mão de obra, precisando treinar, que precisa tomar conhecimento do trabalho de novo, sem a experiência que aquele funcionário que você dispensou tinha naquele momento. Tem essa situação. Por exemplo, o funcionário que é dispensado sem justa causa, o empregador não pode fazer sua readmissão no prazo de 90 dias subsequente à data do seu desligamento, sob pena de se configurar fraude por causa do recebimento de seguro-desemprego, relacionado também a fundo de garantia e outras situações. Então, assim, esse período de 90 dias ele tem que ser respeitado, pelo menos esse período de 90 dias tem que ser respeitado. A questão da unicidade contratual, dependendo da forma como essa demissão é feita e a recontratação é feita, uma possível demanda trabalhista pode ser considerada a unicidade contratual e a fraude dessa demissão. Então, isso tem que ser feito com cautela também, observando esses requisitos, essa questão do tempo, né, esse lapso temporal, se for optar pela recontratação do profissional pós-pandemia, ou daqui a um tempo, não sei como a empresa estaria atuando, né? No caso do trabalhador, do colaborador, for dispensado com justa causa, esse prazo não precisa ser necessariamente observado, né? Mas
também há de ter cautela. E a questão do contrato por prazo determinado é o contrato de experiência, né? Eu acho que é um dos contratos onde a recontratação ela tem que ser onde tem que ter mais cautela na recontratação, porque vários quesitos têm que ser observados, né? Para você readmitir um empregado por meio do contrato de trabalho no prazo pré-determinado, é necessário respeitar um prazo de 6 meses após o término do acordo anterior. Se ele for contratado pela mesma função, o salário tem que ser igual, não pode ser um salário diferente, ou salário maior compatível com o salário da categoria na época, pode ter havido mudança, alguma coisa nesse sentido, né? Se ele for contratado readmitido num cargo distinto, pode ser que a empresa pode contratá-lo com um salário diferenciado, mas isso também pode gerar um questionamento posterior. Então, nessa questão das demandas, na questão da desmobilização, na questão das alternativas que as medidas provisórias estão oferecendo, para o empregador, nesse momento, nós temos a colocar dessa forma para vocês. Ok, Daniela. Obrigado aí, né? Pelas suas palavras aí, bem enriquecedoras. Agora, Eliana, eu gostaria que você comentasse sobre os contratos, como proteger e permitir aumentos, né, através de proposta técnica comercial. Você poderia comentar para a gente aí agora? Sim, posso sim, Joel. Vamos falar, a gente falou de uma série de variáveis aí, né? Aumento de preço de insumo, de preço de transporte, necessidade da empresa de fluxo de caixa, de documentação, atenção a essas medidas provisórias que estão sendo emitidas, a melhor forma de contratar ou dispensar, né? E a gente até recomenda dispensar em último prazo, usar férias coletivas, como foi dito, usar férias, usar antecipação ou fazer banco de horas. Então, tem uma série de saídas que foram dadas aí, ou de pontos que foram tocados, que eles são bem profundos para que a gente discuta no período de tempo que a gente está se propondo, né? Na visão de contrato, nós temos duas vertentes, né? Talvez até três. Os contratos que já existem, os contratos que estão sendo negociados. Para os contratos que já existem, as condições comerciais já estão pré-determinadas. Então, tudo que nós falamos para trás é válido e, como gestão de contratos, a gente volta a bater, né? Documente. Então, assim, você tem um contrato, as cláusulas já estão determinadas. Esse conceito de pandemia, por exemplo, eu não pude retirar um determinado insumo porque o aeroporto está fechado, eu não pude entregar um determinado equipamento porque a cidade não está recebendo, porque eu estou tendo dificuldade de transportar, né? Ou eu estou tendo que paralisar a minha obra porque eu não posso ter aglomeração, então, pela decisão, eu estou tendo que suspender a atividade por algum período. Então, o que a gente recomenda para contratos em andamentos primeiro, vale aquilo que está escrito, né? Segundo, a relação de boa-fé. Então, tudo aquilo que fugir do documento contratual que você tenha com seu fornecedor ou com seu cliente, documente. Documente de forma escrita, ok? Se a sua conversa foi uma videoconferência, uma teleconferência, foi alguma coisa, terminou a conversa, fez o acordo, ela não pode ser presencial, ela não tem uma ata assinada pelas partes, envie um e-mail, tá? Registrando os pontos da reunião. Diga o que foi acordado, coloque lá. Em sendo ainda um contrato que ainda tem um prazo de execução, busque fazer um aditivo contratual de forma a constar nesse contrato tudo aquilo que foi acordado, divergente, né, do que antes estava previsto no seu contrato. Ratifique seu contrato, né? Então, assim, a documentação ela é o primordial. O diálogo é o
primordial. O acordo entre as partes, a transparência nas negociações, a relação fair entre fornecedor, cliente e fabricante, ela tem que existir. A dificuldade de um hoje é a dificuldade de todos. Todos nós estamos inseridos no mesmo contexto, né? Então, assim, o Kleber até nos deu um gancho, falou assim, o setor de papel e celulose é um setor que não parou. O setor de mineração é um setor que não parou. Esses setores são setores que atraso na entrega de uma obra, ele tem uma multa muito grande, porque a performance daquilo que você está entregando, um dia parado de uma planta de papel e celulose, a gente não consegue, vamos falar assim, a gente mensura, mas é imensurável dentro do nosso conceito de fabricante, de fornecedor, né? Porque uma planta de celulose parada por meia hora são milhões de reais, né? Que deixam de ser produzidos. Então, assim, a multa contratual por um atraso da entrega, ela é muito violenta dependendo do setor, né? E a gente fala assim, aquele contrato que hoje está vigente e que por algum motivo, alguma falha nossa lá atrás, ou até a gente relaxa um pouco quando a gente está vivendo num ambiente muito confortável, e normalmente quando a gente tem tempo numa determinada função, uma empresa extremamente estável, às vezes a gente se torna um pouco relapsos em falar, está lá no Código Civil, o Código Civil me respalda, né, nessa negociação. Eu só queria lembrar que o Código Civil nos respalda sim, mas as relações contratuais que foram firmadas e assinadas em conjunto, elas sobrepõem as decisões do Código Civil. Porque aquilo que você acordou e você assinou, o Código Civil, ele tem o pressuposto de que a liberdade de contratar, né? Então, como você tem a liberdade de contratar, o Código Civil, ele permeia dentro do princípio da intervenção mínima em cima de um contrato que você firmou. Então, se está escrito no contrato, mesmo que você tenha respaldo no Código Civil, vale o que está no contrato. Agora, se não está escrito no contrato, o Código Civil te respalda, né? Então, a negociação fair, a documentação, para que a negociação, o contato cliente-fornecedor e fabricante transcorra de uma forma tranquila e se consiga chegar numa negociação ganha-ganha, não é utilizar da situação para se beneficiar de alguma forma, né? É o mais viável no momento. E não se conseguindo, né, chegar num acordo entre as partes, essa documentação, esse respaldo, tudo aquilo que você documentou é o que vai servir de base para você, no caso, entrar em uma demanda judicial, né? Então, em relação aos contratos já existentes, a minha visão é essa. Se alguém tem alguma coisa a completar da fala de contratos já em andamento, eu vou abrir para que vocês comentem, senão eu vou pular para a segunda parte, que são os novos contratos. Alguém pontua? Esses contratos que estão em andamento, né, igual você disse, Eliana, quanto mais eles tiverem sido abrangentes, quanto mais eles tiverem, quanto mais cláusulas tiverem sido incertas, no sentido de definir força maior, caso fortuito, para evitar, né, as cláusulas, as questões da onerosidade excessiva. Se esses contratos já tiverem com essas questões bem definidas, fica muito mais fácil de você conseguir negociar com o seu cliente, né, com o seu fornecedor, com coisa. Então, assim, agora, a questão de como você documentou isso também, essa questão do cenário passado, do cenário que você assinou o contrato. Essas questões também têm que ter sido bem documentadas. Então, essa é só um adendo que a gente está pontuando aí para seguir em frente em relação aos contratos os novos contratos. Obrigada, Dani. É justamente isso, né? O que você colocou foi muito bem colocado,
mas assim, talvez eu não tenha sido muito claro. Eu falei, ó, os contratos que já existem, eles já existem. Se está lá pontuado força maior, se está lá pontuado Código Civil, se está lá pactuado multa contratual, casos de exceção, já está pactuado que a gente tem que fazer gestão disso. Sim, né? sim, claro. Gestão disso. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho desses novos contratos, né? Nesse ambiente de incerteza, né? Eu acho que, né, meus pais diziam assim, nem tudo que é ruim o tempo inteiro, né? A gente está vivendo uma situação extremamente complicada, mas é uma reunião, um tempo de muito aprendizado, né? Então, a gente tem muito que aprender com aquilo que a gente vai tropeçando no dia a dia. Oh, isso não estava previsto, isso eu não pensei, e a gente começa a aprender. Então, esses novos contratos, eles têm que ser elaborados com muito cuidado, com muita previsão. Aí a gente volta, eu volto lá na fala do Kleber. O Kleber falou das propostas técnicas. As propostas técnicas, o orçamentista tem que ter o cuidado de detalhar o máximo de risco que ele conseguir enxergar, ele colocar nessa proposta técnica todos os riscos. A análise de risco, ela é fundamental. O planejamento dessa obra, ele é fundamental, de forma que você junte o máximo de documentação e que você faça uma matriz de risco, de forma que você alenque o máximo de riscos que essa obra pode ter. Por quê? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de incerteza, um momento onde que a gente não sabe para onde a economia vai nos próximos meses, né? Nós esperamos que essa pandemia, daqui a 2, 3 meses, a vida possa voltar ao normal, né? Todo mundo volta a trabalhar, todo mundo começa a transitar, não tenhamos restrição de execução, mas a gente vê aí uma sinalização de uma crise econômica muito grande. Esses riscos são enormes, né? Para se pontuar, você firmando um contrato nesse momento de risco e não se respaldando adequadamente, você está aceitando esses riscos, porque você está inserido nele, né? Então, hoje, a gente deve incluir cláusulas para respaldar negociações futuras se a gente não conseguir incluir os custos desse risco, porque ninguém está disposto. Isso, nosso especialista em orçamento, Joel e o Kleber, né, eles deixaram isso bem claro. Ninguém está disposto a assumir um custo maior por um risco que ainda, né, é risco, não aconteceu. Então, assim, hoje em dia a gente fala muito, né, de comitê de resolução de disputa, que é chamado de dispute board. É uma coisa que está crescendo muito, que é você, já na assinatura dos contratos, você definir uma comissão onde tem especialistas sobre aquele assunto e todas as divergências que forem ocorrendo ao longo da execução desses contratos, esse assunto ser pontuado para esse comitê e se chegar na analisação da documentação pertinente do contrato, se esse assunto ele foi ou não foi abordado, se aquilo merece ou não merece uma discussão de uma forma técnica. E isso ajuda a não ter desgaste entre as partes. E outro ponto que a gente tem que colocar também, quando se faz um contrato nessa situação de crise, já que temos uma proposta técnica muito bem definida, ou o melhor definido que a nossa equipe consegue, não se esquecer de atrelar essa proposta técnica como documento contratual, né? Porque aí, junto com o que está o contrato, os detalhes da sua proposta técnica, eles vão ser base para você verificar e para negociar o que você pensou nesse momento zero de contratação e a realidade que você está tendo nesses contratos no momento de execução. Ele vai ser base comparativa para isso, né? Então, esse momento é um momento, assim, difícil, mas de aprendizado incrível, e a gente tem que dar as mãos, né? Dar as mãos, buscar conhecimento, né? E procurar fazer a coisa mais transparente possível, seja com o seu fornecedor,
seja com o seu cliente, porque a palavra que pondera é negociação fair. É a tratativa de forma, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. É hora de dar a mão, porque a crise ela está chegando, não adianta eu sobreviver com os demais quebrados, porque eu não tenho aí, eu não vou ter novos fornecedores, eu não vou ter novos clientes, eu não vou estar sendo bem vista, eu também não consigo me manter no mercado, né? Então, essa avaliação de cenário, de fluxo de caixa, de tudo que a gente foi dito, é extremamente pertinente essa avaliação para os contratos novos. Ok, gente? Alguém completa a minha fala? Fone, Dani. A questão que eu tenho para completar aí é a questão que anteriormente as pessoas nunca imaginaram, pelo menos assim, raríssimos os contratos que têm essa questão de prever os eventos biológicos relacionados, que causem crise na saúde pública, né? Essa pandemia. Igual você disse que o que está no contrato tem que ser cumprido, etc. e tal, mas vários contratos, né, a questão que foi contratado, vira lei entre as partes, mas várias questões, se não tiverem sido, se não forem agora, principalmente nos contratos agora, não constarem desses contratos, depois, posteriormente, ninguém vai poder invocar a pandemia ou a questão da saúde pública para se eximir do cumprimento de nenhuma obrigação e nem da impossibilidade de qualquer outra situação que venha acontecer. Isso é uma ponderação, isso é algo que tem que ser observado e bem frisado. E outra coisa, o contrato tem que ser bem claro, as cláusulas transparentes, bem claro. Dani, você pode pontuar até melhor do que eu, né? Porque o Código Civil ele fala assim: o devedor não responde pelos prejuízos causados resultantes de caso fortuito e força maior. Só e somente só se ele assumir o compromisso diante de uma força maior. Então, assim, aquilo dos contratos que hoje estão em andamento, que acontece e você consegue atrelar uma medida provisória, você consegue atrelar alguma decisão tomada pelo governo, que seja tomada em massa, você ainda pode se atrelar a buscar apoio no Código Civil, lá no 93. Mas você assumindo o compromisso durante uma crise, você não tem condições de chamar isso a seu favor. Não é isso? Não. Joel, Isso. você complementa alguma coisa? Nosso tempo está acabando, né? Você Oi. complementa alguma coisa para a gente? Não, pois é, só para complementar. Olha, eu só queria complementar, aquela hora eu falei, até no meu telefone estava mudo, eu não reparei, mas agora eu queria complementar, é o seguinte, que ao fazer uma proposta hoje, não tem como a gente, assumindo o preço global, não tem como a gente julgar isso em contingências. É assim, na minha humilde opinião. Então, as premissas, reforçando o que a Eliane falou, as premissas têm que estar bem detalhadas para depois não ter problemas futuro de como negociar essa parte. A verba de contingência hoje está uma coisa realmente fora do alcance, a não ser que você faça 5, 6, vários cenários. Eu só queria ratificar essa posição. Beleza. Obrigado. Essa questão não pode ser observada não só nos novos contratos, mas também nas renegociações dos contratos antigos. Se você renegociou, repactuou e não inseriu essas questões no seu aditivo, vale o que está no contrato anterior com as cláusulas aditivas. Você já tem ciência da situação. Isso. Liana, nós temos
Acho melhor agora a gente entrar nas considerações finais de cada um. O que você acha? Podemos Eu fazer acho assim? queria perguntar para o Ítalo. Ítalo, você que está aí acompanhando o nosso chat, tem alguma pergunta para que a gente responda? Pois é, eu sempre fico muito preocupado com a questão dos custos, né? Na semana passada eu estava participando de uma outra discussão e lá nessa discussão o pessoal de uma empresa ligada à mineração, uma empresa extrativista, né, uma mineradora, e a conversa era o seguinte: olha, vamos aproveitar que está todo mundo agora na Bacia das Almas e vamos fazer o seguinte, vamos pedir para todo mundo que tiver que voltar agora com os contratos, que se quiser voltar a trabalhar com a gente, que abaixe seu preço. Né? Então eu queria ouvir do Lucas, mas do Kleber, se eles têm visto essa postura no mercado aí, das grandes empresas, aproveitando que está todo mundo aí, né, entre aspas, na Bacia das Almas, e aproveitando aí para poder extirpar mais ainda o fornecedor, que já está, às vezes, no preço apertado ali, que o suprimento já apertou lá nos custos dele, né? E queria essa leitura de vocês do mercado aí, que vocês já começaram a escutar esse tipo de coisa por aí, sabe? Obrigado. O Ítalo, assim, com essas palavras, não, mas agora é fato que as margens estão cada vez menores, né? Sabe que quem está comprando está com poder, e muito fornecedor está em dificuldade mesmo, mas também quem está comprando não pode comprar de qualquer um. Principalmente essas mineradoras que têm contratos maiores, elas buscam preço baixo, mas buscam também, principalmente agora na pandemia, buscam segurança. Então, elas querem que as empresas que vão honrar o contrato, que não vai abandonar. Então, assim, eu acho que realmente os custos estão aumentando, elas não estão aceitando, isso a gente está conseguindo repassar, até porque é contrato de preço global, os riscos estão indo, no meu caso, especificamente bens de capital, equipamentos, os riscos têm ido para o custo, diferentemente, às vezes, de obra, e isso aperta a margem, aumenta o risco, mas é o que está acontecendo. O que eu falo assim, o profissional de custos, né, ele tem que acordar, dormir e acordar pensando numa forma de diminuir, de transformar custo fixo em variável. Muita gente acha isso impossível, não, e realmente tem custos fixos que eles são impossíveis de serem transformados em custos variáveis. Mas se a gente fizer um estudo detalhado na área da gente, você vai ver que sempre é possível, né? E aí você consegue reduzir custo. Não tem outra maneira, reduzir custo e, às vezes, diminuir margem para estar dentro dessas obras, desses setores que eu falei aí, que ainda estão contratando. E quando você diminui margem, aí o seu risco tem que ser menor. Não dá também para entrar no empreendimento com uma margem pequena e um risco alto. O profissional de custo, o engenheiro de custo, ele tem a obrigação, acho que o compromisso moral com a empresa na qual ele trabalha, de estar elencando todos esses riscos, fazendo cálculos e mais cálculos de probabilidade, impacto, para que isso vá em algum lugar, ou seja, tem que ser mitigado. E se for o caso, se chegar à conclusão de que é muito arriscado, a opinião do engenheiro de custo, ele tem sido ouvido. Tem casos de propostas que não são entregues, são declinadas de serem apresentadas, porque o engenheiro de custos apresentou para a diretoria, apresentou para o administrador do contrato, que o risco é maior do que as margens, possíveis margens daquele projeto. Então, é isso que eu vejo. Beleza, Kleber. Aproveita para se despedir, falar do Dia do Engenheiro de Custos, né? Que nós estamos para passar a palavra para os outros para a gente encerrar nosso webinar. Eu agradeço aí pelo convite, né, e estar falando sobre curso e falar sobre uma profissão que eu gosto muito, numa área que eu gosto muito, que é a área de curso. Dia 27 de maio é o Dia Nacional do Engenheiro de Custos, né? Foi uma lei de 2017, nacional é recente, mas no Rio de Janeiro eu acho que é até mais antigo que isso. Então, eu acho que é a importância que esse profissional está tendo
ele, de certa forma, ele está sendo protagonista e vai continuar sendo, pós-pandemia, não tem dúvida que ele vai estar cada vez mais sendo chamado para participar das decisões, porque é aquilo que eu falei, margens pequenas, riscos altos, profissional de custo aí com a faca e o queijo na mão para mostrar o seu talento. Obrigada, Kleber, pela sua abraço para vocês. Tá bom? Fica aí com a gente até a gente encerrar a live. Okay. Queria contar o Lucas. Cadê o Lucas? Lucas, o que você quer contribuir aí no finalmente? O que você quer deixar de mensagem em relação ao profissional aí por Lean, por mão de obra, por custos industriais? Né? Faça a sua ponderação final, por gentileza. Bom, pessoal, eu defendo muito essa bandeira do profissional de custos, sobretudo do poder que ele tem de atuação no ambiente industrial, no ambiente operacional. De novo, seja no operacional de uma indústria ou de um comércio ou de uma prestação de serviço, naquela caixinha do processo, né? Existem inúmeras oportunidades de redução de custos, né, que os nossos processos permitem. E esse profissional do engenheiro de custo, do engenheiro de orçamento, ele consegue ter uma visão mais clara. E com esse cenário que a gente tem hoje, né, mediante uma crise, uma pandemia, o custo está cada vez mais em pauta, ele está cada vez mais importante discutir isso, e as empresas estão buscando profissionais que têm essa visão, né? E o profissional com essa visão, ele é um engenheiro, ele é um administrador, ele é um empreendedor de forma geral. Então, fica o meu recado aí, essa bandeira do custo industrial, do custo do processo de fabricação, ele é um tema muito importante que as empresas devem sim revisitá-lo. Obrigado pela presença de vocês e uma boa noite. Nós que agradecemos, Lucas, a sua contribuição, tá? Muito vantajosa, e fica aí, porque se houver alguma pergunta dos nossos ouvintes aí, a gente vai fazer agora no finalzinho, tá bom? Obrigada mesmo. Vou passar a palavra para a Dani, doutora Daniela, por gentileza, suas ponderações finais. A Dani começou caída e vai terminar caída. Eliane, nós temos duas perguntas aí, uma para o Joel. Consegui. Eu quero agradecer o convite, muito obrigada, né? Me sinto lisonjeada por participar. Quero ressaltar aí a importância do engenheiro de custo no respaldo do jurídico para a elaboração dos contratos, dos aditivos, com avaliação de cenários, né? Da forma que foi falado. E muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós que agradecemos, Dani, obrigada, e aguarda aí para ver se tem alguma pergunta. Joel, suas ponderações, por gentileza. Acho que o áudio está fechado, Joel. Acho que... Muito obrigado. Retornando, que o meu áudio estava fechado. Agradecer, participar desse seleto grupo, com certeza eu aprendi bastante também. E o que eu ia falar é o seguinte: o engenheiro de custos é a primeira pergunta que se faz. Quanto que vai custar? Como é que nós vamos fazer para fazer esse serviço de atividade com um preço menor? Como ser competitivo? E nessa fase, então, vai ser fundamental um engenheiro de custo para poder atuar nas empresas, com certeza. Quanto mais especializado for, melhor. E vocês tenham gostado. Para mim foi um motivo de grande prazer e de grande satisfação poder participar desse evento. O meu muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, tá bom? O prazer foi nosso. Ítalo, nós temos perguntas? Temos sim. Nós temos uma pergunta para o professor Joel, que quem fez essa pergunta foi o Thales Jardim. Obrigado aí pela pergunta, Thales. Ele quer fazer a seguinte pergunta: quais são os cuidados, professor Joel, que devemos ponderar nas propostas
para estarmos cobertos para os novos contratos? Então, eu vou dividir essa pergunta aí com o Joel e com a doutora Daniela. Do ponto de vista de custos, formação do custo, os pontos de atenção, a margem lá no BDI, a competitividade, vou deixar para o Joel responder isso aí. E a parte contratual, se precaver, estar diante de uma situação que pode se estender aí, né, com essa pandemia. Do ponto de vista de contrato, eu vou pedir à doutora para responder na sequência. Por favor, Joel, com a palavra. Tá, muito obrigado, viu, Thales, pela pergunta. Estão todos me escutando, né? Tá normal. É o seguinte, fazendo uma proposta agora, o que nós vamos ter que tomar muito cuidado? Produtividade. A produtividade, ela vai ter suas restrições. E as produtividades em serviços mais específicos, porque as condições não vão ser normais. EPI, com certeza, o EPI vai tomar da nossa porcentagem da nossa homem-hora. No BDI, com certeza também, nós vamos ter que ter uma administração central muito enxuta para poder ficar competitivo. Então, eu acredito que produtividade, EPI e administração central do BDI seriam os pontos que a gente tem que tomar muito cuidado, pontuar, para poder uma proposta bem, como se diz, para poder ser competitivo. E vai ficar no mercado quem for competitivo. A produtividade, quando eu falo, é que a produtividade de atividades vão ser menores e não vão ser aquelas costumeiras nossas. Com certeza, nós vamos ter que tomar atitudes que vão fazer essa nossa produtividade dar uma produtividade grande e não cumprir e depois perder dinheiro. Então, eu acredito que todos os serviços vão ter que ser analisados, suas produtividades, o homem-hora deve um aumento por causa do EPI e as condições gerais da obra, porque mesmo voltando às condições, eu acredito que não vai voltar, tem que ser não é como se era antes. Né? O mundo vai entrar num sistema de cuidado bem maior, de cuidados ao fazer a obra, ter a convivência na obra, do que era antes. Então, eu acredito que esses pontos sejam os mais importantes. Analisar a produtividade, EPI e o operação central, um risco calculado maior, né? Não que seja um risco de contingência, mas um risco maior, e, principalmente, essas técnicas bem detalhadas nas propostas. Todas as premissas bem detalhadas e acertadas com o contratante. Isso é que eu penso agora passar para ela a colaboração dela. Espero que eu tenha respondido. Daniela? Albergando o que o Joel colocou, né, que seja dada uma atenção maior, né, às cláusulas que regulamentam essa questão da excessiva onerosidade por eventos supervenientes ou por outra qualquer situação. Na realidade, Ítalo, nós advogados, agora, atualmente, nós estamos aprendendo com essa situação, né? Principalmente porque nós não temos como prever daqui para frente o que vai acontecer. Tudo é novo. O que, por exemplo, no Brasil, o que foi previsto para a gente em abril, não foi o que ocorreu dentro das condições. Então, assim, para a gente tudo é novo. Como eles falaram anteriormente, os contratos por preço global e por preço unitário são totalmente diferentes. Então, as cláusulas para um e para outro um contrato é bem diferente do outro. Então, atenção na questão das premissas, atenção na hora de colocar, na questão de prazos, uma atenção maior
em todas as cláusulas, uma atenção maior, porque não tem como você prever, não tem como você prever nada. Quem está contratando hoje não tem uma perspectiva, quer dizer, as perspectivas que nós temos são perspectivas muito ruins. Se conseguir enquadrar o contrato dentro dessa perspectiva que o mundo está nos passando, que o Brasil, que o nosso governo está nos passando, excelente. Mas isso eu acho que é quase impossível, né? Então, assim, exaustão na elaboração de cláusulas, permitindo inclusão de situação para preencher todas as condições que hoje você percebe que pode ocorrer, e deixar um espaço para repactuação caso o cenário mude drasticamente, fique pior do que já está sendo desenhado. Deixa eu só fazer um complemento. A gente, às vezes, pensa que a gente só coloca cláusulas para respaldar a gente de uma possível catástrofe, né? Eu não vou entregar, eu vou ter um custo maior, mas a mesma cláusula que nos repactua por isso, elas nos repactuam pelo outro lado. Olha, Sim. eu estou prevendo isso aqui, mas se houver uma queda de imposto, mas se a gente conseguir uma produtividade, a gente repassa também. A negociação fair e a negociação das partes, ela é muito importante. Então, assim, mesmo que sejam só em cláusulas, ninguém também vai aceitar um contrato que seja monstruoso, assumindo todos os riscos para um lado só. A balança, esse peso aí de divisão de responsabilidade e risco, ela tem que ser muito bem pensada e negociada nesse momento. Por isso, a possibilidade de repactuação, caso haja a mudança de cenário. Isso para ambas as partes. Há um ditado, né, popular, não vou colocar aqui, mas um contrato ele é feito, você tem que pensar, você está fazendo ele para a sua empresa, fornecedor, mas ele também é do fornecedor para você. Ou seja, as cláusulas valem para os dois. Elas têm que, igual você disse, têm que estar equilibradas. Tem outra pergunta, Ítalo? Temos sim. Do Erivelto, nosso aluno lá da pós de contagem, da nossa pós de engenharia de orçamentos. E aproveitando aí, a pós de engenharia de orçamentos, ela estará também em Ipatinga, já está lá no site da PUC Minas. Para quem quiser saber a ementa e algumas dúvidas que vocês tiverem, podem falar com o coordenador, que chega um e-mail aqui para mim. Muito bem, o Erivelto quer saber o seguinte: no contexto da pandemia, as empresas, de certa forma, foram forçadas a emergir no universo do home office. Beleza. Doutora Daniela comentou bastante isso aí. Fechando escritórios, reduzindo jornadas, adequando ao novo sistema que já era regulamentado no país. A redução da estrutura verticalizada das empresas, a administração central, é uma boa estratégia na concorrência de novos serviços após esse evento? Bom, então, né, Joel, a gente tem lá no BDI um cálculo lá da administração central. Kleber sabe muito bem do que nós estamos falando também, e muitas vezes as empresas nem sabem calcular essa administração central. Então, aproveitando aí que a gente vai entrar nesse assunto, eu queria uma colaboração do Joel e do Kleber. Joel, do ponto de vista prático, como que eu calculo a administração central? Muito bem. E o Kleber responder a pergunta do Erivelto aí, se eu vou ter pessoal trabalhando em casa, no esquema de home office, eu posso diminuir aluguel de escritório, por exemplo, e diminuir a administração central? Isso é uma estratégia, Kleber? Então, vamos começar com o Joel falando do ponto de vista prático, como que calcula a administração central, e o Kleber, na sequência, por favor, responde aí a pergunta do jovem Erivelto. Por favor. Oi, Erivelto, um grande abraço, né? Você foi meu aluno lá. E eu pergunto. Com certeza, a administração central vai ser um fator do BDI diferencial para ganhar as concorrências. O que acontece? Na prática, as empresas sérias, né? Elas fazem um estudo de quanto que elas vão gastar na administração central. Aí vai o aluguel da casa, da sede,
participação em concorrência, secretária, BOI, o Prolabore, os engenheiros orçamentistas, ele põe isso tudo, fazem uma soma e vão dividir o número de obras que eles têm. Há uma premissa, assim, há tipo um histórico, um roteiro, põe 10%, mas a coisa não funciona assim, né? Calculado quando os gastos com o escritório central, com a administração central, com todos os itens, né? São muito mais do que eu falei aqui, uma planilha cheia de itens, custo das obras, pelo faturamento das obras. Então, o que acontece? Você vai ter que ter uma administração central bem mais enxuta se sua carteira, se a sua carteira de obras cair, sua administração central vai ter que ser bem mais enxuta para poder você fazer com que uma coisa combine com a outra, certo? Então, assim, a empresa tem que ter um foco, ao montar a sua administração central, nas perspectivas de faturamento que ela vai ter. Então, na prática, desse jeito, a administração central, de acordo com que cada obra vai mandar por mês, ou vai mandar para a administração central. Cada obra são 5. A administração central dessas 5 obras, elas vão cobrir justamente o escritório central. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. A conta é feita dessa forma. Aí você acha o percentual bom, 8%, 9%, 10%, excelente. Vamos participar. Agora, se eu puder diminuir, ótimo. Tomando cuidado para não perder a qualidade dos serviços se você fizer um corte significativo no seu escritório central. Então, tem que ter essa medida, tem que ter uma gestão muito bem e uma carteira de obras significativa para poder existir e continuar participando das concorrências. Central, diretamente ligado ao faturamento. Administração central enxuta, mas com qualidade. E a procura de sempre novos negócios. Então, trabalho comercial, trabalha na capitalização dessas obras e a administração central no respaldo para ganhar essas obras. E para fazer o sucesso dela. Em termos, seria isso o que eu tenho para falar sobre a administração central. Tem muita literatura disso, posso disponibilizar, o governo já taxa isso, né? Ele não é livre, ele, pelo determinado valor, ele já coloca o quanto que ele quer de administração central, o quanto que ele admite de administração central. Tem olho nisso também. Então, as empresas têm que ter o quê? Uma saúde financeira, uma carteira significativa para poder continuar no mercado. Ok? Beleza, gente? Muito obrigado. Depois você me responde. Beleza. O Joel já resumiu muito bem aí. A única coisa que eu poderia agregar é que o setor no qual eu trabalho já é um setor em que a carteira já vinha se deteriorando já ao longo dos anos, e essa medida de diminuição de custos através de diminuição de administração central, isso já vinha sendo colocado em prática. Tá difícil tirar, digo assim, coelho ou cartola, mas é fazer mais com menos. As poucas obras que tem, a gente vai ter que fazer isso, não só como administração central, mas em outros custos. Mas está realmente ficando difícil, que nós já estamos chegando naquele limite que o Joel falou da qualidade, né? Porque também se perder em qualidade na administração, essa redução acaba não valendo a pena. Isso. Ok, gente. Algum outro ponto, Ítalo, a ser colocado? Não, eu quero agradecer a presença de todos, né, nessa noite, e agradecer aos palestrantes, a doutora Daniela, a Eliana, ao Joel, ao Kleber e ao Lucas, né? Nós estivemos aqui durante praticamente 2 horas e pouquinho aí, conversando um assunto tão importante, né, para a gente poder entender melhor esse momento aí e ser mais assertivo, ser mais
compartilhador aí dessas dificuldades junto aí com o fornecedor, com o cliente, com a comunidade em geral, né? Eu acho que o momento pede muito esse tipo de reflexão, vocês falaram isso aí muitas vezes nas colocações de vocês. Mais do que nunca a gente tem que dar as mãos, porque, querendo ou não, né, o barco é um só, o oceano é um só, até onde eu possa entender diferente. Bom, nós vamos encerrar aqui a nossa gravação e, ao final, eu coloquei aí no nosso chat um questionário para quem quiser depois receber um certificado deste evento, pode preencher esse questionário e também vai ter a oportunidade aí, né, de nos acompanhar em outros eventos, né, outros webinars que nós vamos fazer. Amanhã a gente vai ter um mini curso comigo, mais com o advogado Francisco Cunha, que também é professor da nossa pós de engenharia de orçamentos. Fica aí o convite para vocês participarem também. Eu coloquei o link aí também no chat, vocês participarem aí. E participem da ACE. A ACE convida todos a se inscreverem, né? Se você procurar por ACE Brasil no Google, você vai encontrar. Eu coloquei também o link aí do LinkedIn para vocês poderem também participar e acompanhar as atividades da ACE no LinkedIn. Tá bom? Eu vou finalizar. Eu vou agora encerrar aqui, parar aqui a gravação